Hoje vamos falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O livro que nós vamos falar hoje foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial e ele faz uma baita relação com a Revolução Russa. O autor do livro A Revolução dos Bichos foi um jornalista, escritor e intelectual de esquerda que se identificava com a classe trabalhadora e socialista, mas não como socialista da União Soviética. O autor ele teve como objetivo mostrar que o socialismo e o stalinismo eram completamente diferentes. A Revolução Russa foi uma série de eventos ocorridos na Rússia em 1917, No começo do século XX, a Rússia era comandada por um governo czarista que era absolutista. e no momento estava passando por uma grande crise. E existiam partidos que buscavam melhores condições de vida. E um deles era os bolcheviques, que eram liderados por Lenin, que buscavam acabar com o governo czarista à força. O czar mandou fuzilar opositores em 1905, o famoso Domingo Sangrento. A partir daí, greves começaram a acontecer por todo o território. Em 1917, o czar foi retirado do poder e o país começou a ser comandado pelo governo provisório. Que não provocou boas mudanças. Lenin e Trotsky fizeram uma nova revolução que pôs Lenin ao poder. Com um governo baseado nas ideias de Marx, que visava a igualdade de todos, medidas foram tomadas, mas logo o governo começou a ficar rígido. E para reverter essa situação, foi criada a nova política econômica e instalou um partido só, e foi o comunista. Após a morte de Lenin, Trotsky e Stalin disputaram o poder. Stalin venceu e obrigou os trabalhadores a fazer o que não queriam para conquistar os objetivos de industrializar o país. Após a Revolução, também foi criada a União Soviética. A Revolução dos Bichos é uma fábula que se passa em uma granja. Os animais satisfeitos com o dono decidem fazer uma revolução. Tomam poder e instalam um governo com seus ideais igualitários. Não demora para que alguns animais voltem a ser privilegiados e instalem um regime de opressão. A obra apresenta a diferença entre a política na prática e na teoria. O livro teve grande importância porque tem uma linguagem fácil e mostrou para o mundo os acontecimentos da Revolução Russa. É importante para a compreensão da ligação entre o livro e a Revolução saber o significado de cada animal na vida real. Sr. Jones, que era o dono da granja, representa Nicolau II. O velho major, porque teve a ideia da Revolução, simboliza Lenin e as ideias marxistas. Bola de Neve, o porco que assumiu a granja depois da Revolução, representa Trotsky. Sansão, o cavalo, representa o proletário. Garganta, que era o porco inteligente, representa o departamento de imagem de Stalin. Napoleão representa Stalin. E por último, mas não menos importante, os cães filhotes, eles representavam os policiais da KGB. No começo do livro, o autor faz uma crítica ao capitalismo. Com Jones explorando os animais e dando-lhes o mínimo para sua sobrevivência. A Revolução dos Animais se dá a partir do discurso do Major, antes de morrer, sobre o animalismo. Para os animais da granja, acabaria essa exploração se Jones fosse embora e o animalismo fosse implantado. Do mesmo modo que os socialistas na Rússia em relação ao capitalismo. Depois da morte de Major, quem fica no comando são Napoleão e Bola de Neve. Que após Jones deixar os animais sem comida, planejam a expulsão do dono, de seus capangas e da sua esposa da granja. A ação é bem sucedida pelos animais que decidem tirar tudo que pertence de Jones de perto. Combinam que nenhum deles morará na casa grande, implantam as regras do animalismo. No começo do animalismo, as coisas realmente são diferentes. Mais comida. Mais conforto. Os animais participavam do que estava acontecendo na granja. Assim como era no começo do socialismo, porém isso começa a mudar. Os porcos passaram apenas a olhar enquanto os outros animais trabalhavam. Os líderes da rebelião tentam espalhar o sucesso para as outras granjas. Jones e seus aliados tentam invadir a granja. Mas são derrotados pelos animais. Napoleão e Bola de Neve começam a ter divergências entre como comandar a granja. Então Napoleão aparece com os cachorros já adultos e expulsa a Bola de Neve. Dessa forma, ele assume a liderança, instaurando a ditadura dos porcos. Após isso, Garganta convence os animais que o projeto do moinho de vento é de Napoleão. Assim como o departamento de imagem de Stalin, o qual colocava qualquer coisa feita pelo líder como algo muito bom para o país e para o povo, mesmo que fosse mentira. Os animais começam a trabalhar cada vez mais. Só que com menos comida. Mesma situação do trabalhador na Rússia.
Os porcos se mudam para a casa de Jonas e os mandamentos feitos por eles começam a ser alterados. A partir do capítulo 7, o assunto se refere à opressão que a população sofre na Rússia. Violência aos opositores. E a elite com privilégios, entre outros. A cada capítulo, mais detalhes mostram quando o socialismo na Rússia se distanciou do socialismo inicial, Deixando cada vez mais parecido com o capitalismo. até chegar ao momento que não sabemos distinguir qual é qual. Os porcos, que eram a classe dominante, passam a lembrar os homens. Seus maiores inimigos inicialmente. A Guerra Fria transformou a Revolução dos Bichos em um clássico da propaganda anticomunista, que não foi a intenção inicial do autor. Mas as lições que o livro passa são mais atuais do que nunca, porque a concentração de poder, a manipulação das informações e as desigualdades são cada vez mais graves. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe o seu gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal porque é muito importante pra gente. Deixe nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não do livro. E esse foi o vídeo, até a próxima, tchau. Tchauzinho. Beijo. Um beijo, capivaras e capivaros.